Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, eu sou cirurgião dentista e o que eu quero falar com vocês hoje é sobre a osteonecrose dos maxilares. É um nome estranho, né? Principalmente a osteonecrose que eu vou falar hoje é induzida por medicamentos, principalmente os bisfosfonatos. Essa osteonecrose, como o nome já diz, apesar de ser estranho, osteo vem de osso, necrose, necrose. Então o osso literalmente necrosa. E o principal motivo para isso é a utilização de alguns medicamentos que são utilizados no tratamento da osteoporose ou também no, no tratamento também, né, no acompanhamento e tratamento pós-câncer, como por exemplo câncer de mama, câncer de próstata, mieloma múltiplo, que são cânceres que podem atingir os ossos. Então muitas vezes esses bisfosfonatos são prescritos para esses pacientes que existe um risco de metástase ou já tem uma metástase óssea, para que você consiga reduzir a progressão dessa metástase, tá certo? Antes disso, gente, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal para que você não perca mais nenhum conteúdo a partir de hoje. Curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante, interessante, que mais pessoas têm que saber sobre esse assunto e ninguém tinha falado isso como eu vou falar para vocês agora. E agora, vamos às informações. Então, pois bem, gente, existem medicamentos chamados de bisfosfonatos. Vou falar alguns nomes para vocês aqui, ó. Almendronato, palmendronato, risendronato. Todos eles têm esse nome parecido com dronato. Todos não, a maioria, mas tem outros com outros nomes também. Eles variam na forma de administração, se é injeção, se é via oral, certo? Se é endovenosa e também em potência. Como eu expliquei para vocês, o mecanismo de ação deles, basicamente, é inibir a reabsorção óssea. Então, eles são utilizados principalmente na osteoporose. O que é osteoporose? Como o próprio nome já diz, osteo vem de osso, porose de poroso. Por que o osso fica mais poroso, como nessa imagem? Porque há uma maior reabsorção óssea. Essa reabsorção óssea acontece porque há um aumento da atividade dos osteoclastos. É muito nome novo, mas eu vou explicar direitinho para vocês. Então, basicamente, nos nossos ossos, a gente tem três tipos de células. Os osteoblastos, com B, os osteócitos, com C, e os osteoclastos, também com C, certo? O que basicamente cada um deles faz? Então, os osteoblastos, eles fazem nova formação óssea. Então, os Bs constroem osso. Os osteoblastos constroem osso. Os osteócitos, eles estão no meio dos ossos, remodelando esses ossos. Digamos, como se estivesse deixando eles mais lisinhos, mais bonitos, num formato melhor. E os osteoclastos, com C, eles reabsorvem esses ossos. Então, na osteoporose, há um aumento das atividades dos osteoclastos. Então, há uma maior reabsorção óssea. Obviamente, o tratamento da osteoporose não começa já com os osteoclastos. Normalmente, começa com suplementação nos pacientes que têm indicação, por exemplo, cálcio, vitamina K2, vitamina D3, nos pacientes que têm indicação, aliado à mudança do estilo de vida, exercício físico, entre outras coisas, tá certo? Mas em alguns casos pode necessitar do uso dos bisfosfonatos. E os bisfosfonatos, eles agem o quê? Inibindo a atividade dos osteoclastos. Então ele inibe a reabsorção óssea. Então ele faz com que o osso tenha mais camadas de tecido mineralizado, certo? E diminua a sua reabsorção. Então esse osso com mais tecido mineralizado, ou seja, com mais cálcio, mais fósforo, seria um osso menos suscetível às fraturas, que são os principais riscos de quem tem osteoporose, certo? Então, basicamente, o mecanismo dos bisfosfonatos seriam isso: inibir a reabsorção óssea, o que facilitaria o aumento da construção óssea, deixando os ossos com mais camadas de tecido mineralizado e reduzindo o risco de fraturas. Porém, gente, esses bisfosfonatos, eles também podem induzir que esse osso fique um osso mais friável, porque o nosso osso ele não tem só tecido mineralizado, ele também tem tecido colagenizado. Então ele tem tecido elástico, que é o de colágeno, que favorece com que o osso sofra pequenas distorções sem fraturar. Então um tecido muito mineralizado, ele pode fraturar em cargas, digamos, que um tecido com mais colágeno não fraturaria, um tecido com menos colágeno pode fraturar. Além disso, gente, pode haver uma redução do turnover ósseo. O que seria turnover? Digamos, seria a velocidade que esse osso se repara, que esse osso se reconstrói. Então, por ter muitas camadas de tecido mineralizado, pode ser que haja uma redução do turnover ósseo. E aí,
a capacidade de reparo desses ossos fica diminuída. Além disso, também reduz a angiogênese. Angiogênese é a construção de vasos sanguíneos. Então, esses ossos, eles podem ficar com menos vasos sanguíneos. Então, a camada medular desses ossos pode ser diminuída, que é onde normalmente tem muitos vasos sanguíneos, e eles ficam com menos vasos sanguíneos. Se tem menos vasos sanguíneos, tem menos suprimento sanguíneo, tem menos células ativas e tem menos colágeno. Tudo isso acontece. Então, esse mecanismo iria favorecer o quê? Que ossos dos maxilares, que são ossos que sofrem traumas constantes. Quais são esses traumas? Maxilares são esses, ó, gente. Maxila e mandíbula. São os ossos maxilares onde estão nossas arcadas dentárias. Então, esses ossos, eles sofrem traumas constantes. Por exemplo, mastigação é um trauma. Quem tem bruxismo ou apertamento dentário é outro trauma. Tratamentos ortodônticos é um trauma. Implantes dentários também é trauma. Então, esses traumas, quando esses ossos maxilares sofrem, eles precisam de um reparo tecidual, ou seja, ativação de osteoblastos, aumento do turnover ósseo e angiogênese, que é a formação de novos vasos. E tudo isso está diminuído em quem toma bisfosfonatos. Obviamente, isso é uma teoria, gente. Não está bem esclarecido qual o mecanismo ainda, mas essa é uma teoria mais consolidada relacionada a isso. Então, se você tem um trauma ósseo com mais frequência e você tem diminuição de 3 pilares que são necessários para o reparo desse trauma ósseo, você favorece com que esse trauma não seja regenerado. Se não tem regeneração, o que é que pode acontecer? Pode acontecer uma necrose. O tecido que não é regenerado, ele apodrece. E em toda necrose tem tecido bacteriano, sobretudo nas bactérias que estão na boca, né? As que mais são encontradas nas osteonecroses são bactérias que estão na doença periodontal. Então, actinomyces, porfiromonas gingivalis, treponema, são bactérias que podem ser encontradas nas osteonecroses dos maxilares. Então, vocês entenderam como é que acontece, né? Traumas na cavidade oral, quais são os principais traumas? Apertamento, bruxismo, mastigação, aparelho ortodôntico, implantes dentários. Esses traumas precisam de um reparo tecidual, e esse reparo tecidual precisa de osteoblastos, precisa de angiogênese e precisa do turnover ósseo. E tudo isso, o turnover ósseo, a angiogênese e a atividade de osteoblastos, está diminuída em quem toma bisfosfonatos. Então, acontece uma necrose, porque todo tecido que não é regenerado, ele entra em necrose, ele apodrece. E em toda necrose tem bactérias. Então, vocês entenderam que uma osteonecrose dos ossos maxilares é um tecido ósseo que apodreceu, principalmente causado por traumas, e existe a presença de necrose e bactérias nesse tecido ósseo, tá certo? É isso que acontece na osteonecrose causada por bisfosfonatos. Mas não são só os bisfosfonatos que causam osteonecrose. Por exemplo, quem faz radioterapia na região de cabeça e pescoço pode ter uma osteonecrose. Mas nesse caso o nome já muda para osteoradionecrose. Ou infecções bacterianas podem gerar uma osteomielite e depois uma osteonecrose. Mas aí essas já são mais... Essa última já não é mais tão frequente, é mais rara, certo? E a osteoradionecrose a gente percebe que tem uma radiação, né, uma radioterapia em região de cabeça e pescoço, para que ela aconteça nos ossos maxilares, tá certo? Agora que vocês entenderam como acontece a osteonecrose induzida por bisfosfonatos, a gente vai entender como é que elas são tratadas. Se existe um tecido apodrecido, é necessário que seja feita uma cirurgia de desbridamento. Ou seja, a remoção desse tecido de necrose, para que ele não fique lá sendo meio de cultura para bactérias. Então, você tem que remover esse tecido ósseo necrosado. Associado a isso, você tem que melhorar as condições de higiene do paciente. Então, tem que ter orientação de higiene para o paciente, também orientação de dieta para o paciente. São prescritos enxaguantes bucais que tenham na composição antimicrobianos ou antibacterianos. Um exemplo pode ser o diclogonato de clorexidina 0,12% ou em concentrações maiores. Ou outras substâncias que podem ser manipuladas, que tenham, por exemplo, perborato de sódio, que tenham cetilpiridínio, que tenham diclogonato de clorexidina, que vão ajudar nesse processo de diminuição da carga bacteriana de uma necrose dos ossos maxilares. A gente também pode lançar mão de antibióticos. Se existem bactérias na cultura, a gente pode fazer uma cultura para ver quais são as bactérias predominantes lá, e a gente prescreve o antibiótico que
que essas bactérias são mais sensíveis. Ou seja, a gente identificou qual bactéria tem lá e a gente prescreve o antibiótico que mata aquela bactéria, para que a gente seja mais assertivo nesse tratamento. Então, nós temos uma determinada população bacteriana que tem uma característica de ser mais sensível a determinados tipos de antibióticos, como, por exemplo, as penicilinas. Por isso que nós utilizamos para bactérias da cavidade oral, os principais antibióticos são a amoxicilina. Nós também podemos utilizar, por exemplo, o metronidazol, porque existem bactérias em áreas de necrose que são anaeróbicas. E aí o metronidazol tem uma efetividade boa para essas bactérias anaeróbicas. Então, recapitulando para continuar o tratamento. Então, a gente faz desbridamento de feridas, né? Técnica cirúrgica para tirar a necrose dos maxilares. Orienta a higiene desse paciente, uma higiene bem caprichada. Pode prescrever enxaguantes bucais com substâncias como perborato de sódio, dicloronato de clorexidina, cetilpiridínio, entre outras substâncias, com o objetivo de oxigenar a área, reduzir carga bacteriana, entre outras coisas. Prescreve antibióticos, pode ser de forma empírica, porque a gente já sabe quais... Empírica é o quê? A gente já sabe as bactérias que são mais predominantes na cavidade oral, então prescreve antibióticos que matam aquele tipo de bactérias. Ou a gente pode fazer uma cultura e antibiograma dessas bactérias para prescrever os antibióticos específicos para elas. Outras técnicas que nós podemos empregar. Ozonioterapia. Ozonioterapia pode estimular a angiogênese e também a questão de diminuir carga bacteriana na região. E nós podemos fazer também a terapia fotodinâmica com excelentes resultados, ou utilização também do laser de baixa potência. Então, a terapia fotodinâmica consiste em você utilizar uma substância, como por exemplo um azul de metileno, corar toda a área da ferida e ativar o laser vermelho. Então, fisicamente, o azul interage com o vermelho. Então, essas bactérias que foram coradas nessa região de necrose, elas literalmente vão explodir, porque é um estímulo físico do azul corado, do azul que foi corou elas, com a luz vermelha, e faz com que haja uma lise dessas bactérias. E a luz vermelha, né, no laser vermelho de baixa potência, ela estimula uma aceleração do reparo tecidual, estimula a angiogênese, e o infravermelho, o laser infravermelho, melhora a dor. Então, ele tem uma capacidade de reduzir a resposta álgica, a resposta à dor. Então, basicamente, esses tratamentos a gente pode empregar nas pessoas que têm osteonecrose dos maxilares, tem outros também, mas a gente pode também prevenir que aconteça a osteonecrose dos maxilares. Por isso que nas minhas anamneses, na consulta com meus pacientes, eu sempre pergunto, faz uso de bisfosfonatos? Quando o paciente não sabe o que é bisfosfonatos, eu sempre dou exemplo de medicamentos que ele faz uso, ou peço para ele me mandar foto dos medicamentos, das caixas dos medicamentos, ou trazer os medicamentos para consulta. Porque é importante como forma de prevenção. Então, se o paciente tem um bruxismo, um apertamento, eu oriento com relação a essa prática e também trato isso, né? Oriento com relação a implantes dentários, tratamentos ortodônticos pelo risco de osteonecrose e pelo trauma, né? No mundo ideal, seria melhor que todo mundo que precisasse de um tratamento ortodôntico, ele fosse de um tratamento odontológico, traumático, como por exemplo uma extração dentária, um implante dentário, tratamento ortodôntico, que sofresse de bruxismo, né? Ele passasse por isso antes do uso dos bisfosfonatos. E após o uso, tivesse só um acompanhamento frequente e próximo com o cirurgião dentista para evitar infecções, para estimular bons hábitos de saúde bucal, para observar com relação a traumas, para fazer um diagnóstico precoce, que tudo que é precoce tem melhor tratamento, né? Então, basicamente, essas seriam as melhores formas. Existem exames que você pode solicitar, como, por exemplo, CTX, CTX1, que é para você ver se tem um aumento da reabsorção óssea. Ele não dá diagnóstico se esse paciente possa vir a ter um osteonecrose dos maxilares. Ele mostra se tem um aumento da reabsorção óssea, que nos diria como é que está essa capacidade de ligação do bisfosfonato ao osso. Basicamente seria isso. Não é um exame preciso, gente. Assim, é mais um guia meio, mesmo para a gente não dar um tiro no escuro, tá certo? Então, nos pacientes que tomam bisfosfonatos, sobretudo os de alta potência, ou que tomam bisfosfonatos por um tempo, eles têm que ter a gente tem que ter um cuidado maior quando vai fazer implantes dentários, tratamentos ortodônticos, extrações dentárias, se esse paciente tiver bruxismo ou apertamento dentário, ou sofre traumas frequentes na região da face. Então, a gente tem que orientar esses pacientes e ter um acompanhamento de perto com o cirurgião dentista para que a gente previna essas questões. Existe também um tratamento, gente, que não está tão consolidado, que é a câmara hiperbárica. É uma câmara que tem maior concentração de oxigênio, que também pode ser uma alternativa de tratamento. Mas os mais efetivos, consolidados, são debridamento cirúrgico, antibióticos, melhora de higiene oral,
enxaguantes bucais e terapia fotodinâmica com laser de baixa potência. Esses são os tratamentos para a osteonecrose dos maxilares com excelentes resultados. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, gente. Se ainda restaram dúvidas, podem deixar nos comentários. Para quem precisa de consulta ou teleconsulta ou orientação, tem o WhatsApp aqui que a minha auxiliar fala com vocês, ou tem a minha central de marcação, ou tem meu site, ou também tem minhas redes sociais. Então tem vários canais para vocês entrarem em contato. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no meu canal para não perder mais nenhum conteúdo da partir de hoje. E até a próxima, gente.